E na palestra de hoje, nós vamos falar sobre buscai antes o reino de Deus, é o tema. É o quarto passo nessa série para ser rico com quem? Com Deus. E o texto de Lucas 12:31 diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E diz assim: diante das agitações da vida, os projetos pessoais parecem ser o assunto mais importante para cada um. Todos querem conquistar seus objetivos e resolver rapidamente seus problemas. Contudo, nesta busca frenética, rápida, as necessidades espirituais são negligenciadas. Com isso, a ansiedade entra e a confiança nas promessas divinas se perde. No entanto, se o Senhor se agradou de nos dar o seu reino por causa da nossa fé e da nossa obediência, por que não nos daria o que necessitamos? 3 pontos para você alcançar o reino de Deus. Antes de entrarmos nos 3 pontos, essa primeira parte aqui é muito forte porque, primeiro, claro, a pessoa tem que ter o foco dela no reino de Deus. Um dos pecados que mais tem afastado as pessoas de Deus, ele parece que é inofensivo, mas comparado aos demais, que aos olhos humanos parece grotesco, como prostituir, roubar, adulterar, matar, e em tantos outros que as pessoas falam: eu nunca faço isso, eu já larguei isso há muito tempo. Mas este que nós acabamos de ler é um dos pecados que mais separa as pessoas de Deus. Qual? A negligência espiritual. E lá em Hebreus diz, como negligenciar tamanha salvação? Está lá escrito: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e dela não nos desviemos. Hebreus 2. Então a negligência é quando eu sei de algo, mas eu não faço nada a respeito. Infelizmente, o que mais existe hoje dentro da igreja são pessoas que você vai conversar com elas, elas dizem assim: não, pastor, eu sei, eu conheço, eu já fiz. Mas a pergunta é: você tem feito? Tem praticado? Porque não basta conhecer a Bíblia. Está lá escrito que a fé sem obras, ela está de que forma? Morta. E a Bíblia diz: crê tu que Deus existe, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quando Satanás tentou Jesus, ele usou o quê? A Bíblia. Ele não usou outra coisa. Ele usou a própria palavra para fazer com que o Senhor Jesus fizesse a sua vontade, não a de Deus, atendesse a sua necessidade e não vivesse da obediência, porque ele tinha que passar por aquilo, ele tinha que passar por situações, porque ele deixou a sua divindade e se tornou humano, então ele tinha que passar por aquilo. Mas o diabo usou a palavra. Então o que mais existe hoje no mundo são pessoas que sabem que elas têm que orar, mas elas não oram. Elas sabem que elas precisam jejuar por um objetivo pessoal, espiritual, seja o que for, mas elas não fazem. Elas sabem que a palavra de Deus é a fonte da inspiração, porque a fé vem pelo quê? Vim à igreja? Interessante, né?
A fé vem por assistir à reunião do pastor A, B ou C, do bispo A, B ou C, você se ilude. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando fala ouvir, não é vir para a igreja ouvir o pastor pregar, é ler e praticar. Lembra que Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Ele não estava falando do ouça apenas físico, era colocar em prática. Então há pessoas que elas são negligentes na sua vida com Deus, provando o quê? Que elas não buscam o reino. Então elas sabem que precisam largar aquela companhia que lhe afasta de Deus, mas elas não largam. Elas sabem que elas têm que abandonar o vitimismo, porque tem gente que vive se vitimizando, né? Tudo ela leva para o lado, ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinha de mim. Poxa, interessante, né? A Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menor do que Ele, nos coroou de honra, nós falamos sobre isso, nos deu domínio sobre tudo, ou seja, Deus nos fez para ser a coroa da glória dEle, e você abre a boca para dizer, coitadinho de mim, eu não posso, eu não consigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as fracas, aquelas que não são, Deus escolheu elas para que o nome dEle seja glorificado e para provar aos que se acham que Ele é Deus. E você insiste em abrir a boca para se vitimizar. Coitadinho de mim, tadinho de mim. E quando pergunta para essas pessoas como que elas estão, pronto, aí é juntar a fome com a vontade de quê? De comer. Que ela já faz aquela carinha. Como é que está a senhora? Pastor, o senhor sabe, né? Eu não aguento mais. Se é uma pessoa nova, entenda, nós estamos aqui zombando do sofrimento de ninguém aqui é criança. Se é uma pessoa que entrou por aquelas portas pela primeira vez, que não conhece a palavra, que não tem conhecimento da fé, que não viu o que eu e você temos visto, que não teve a experiência que eu e você tivemos, o que a Bíblia diz? Tende paciência com os débeis na fé. São pessoas débeis na fé. O que você espera de quem está lá fora? Você que anda aí preocupadinha, agitadinha, porque teu filho, teu marido, teu irmão, aquela pessoa incrédula te decepcionou. E você espera que ela faça o quê? Você espera o quê de quem não conhece Deus? Eu espero que eles conheçam, porque a única maneira de eles mudarem é conhecendo Deus. E enquanto eles não conhecerem, eles vão ser o que eles são e vão ser pior. Ou você acha que tem luz nas trevas? Ou você acha que a fonte deles tem água? Nada, é uma cisterna rota, como diz a Bíblia. Sabe aquela água suja? Então você já entende. O que eu posso esperar desse mundo? O que eu posso esperar dessa pessoa? Vou orar para fulano, para ele ter um encontro com Jesus, para que ele ande em novidade de vida. Então até nisso você tem um entendimento. Então quando a pessoa é nova, a gente compreende. Mas quando a pessoa recebe o que tem recebido, viu o que tem visto, poxa, e está dentro da igreja, se vitimizando, é negligente na sua vida com Deus, você está esperando o quê? Para Deus mudar a tua vida? Uma oração especial? Não tem oração especial. A oração especial é você colocar a fé em ação, é obedecer. Então, a negligência é o pior pecado, para não dizer a pior desgraça na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ele não tem mais o que fazer por ela. Porque ela sabe que o caminho é esse, mas não quer traçar. Sabe que tem que fazer isso, mas não quer fazer. Sabe que isso é necessário, mas não quer praticar. Porque entenda, Deus já fez o que tinha que ser feito, gente. O diabo já foi derrotado há 2021 anos atrás. Aonde? Na cruz, porque lá Jesus triunfou sobre ele. Deus já nos entregou o testamento. O testamento, está aqui o testamento. Eu sou herdeiro dele. Ele já me entregou. Ele me deu a fé. E me deu quem? O Filho na cruz. O que mais você precisa, meu Deus do céu? O que mais eu preciso para vencer? Eu preciso que o pastor faça uma visita. Não vai resolver seu problema.
não é a visita. O centurião disse: não, o senhor não vai entrar na minha casa, eu não sou digno, manda uma palavra, pelo amor de Deus. E Jesus falou: eu nunca vi fé igual a essa. Ele nem quis que eu fosse na casa dele. É essa fé que Deus espera de você e de todos nós. A fé de crer na promessa, de praticar. Então abra mão, você que está aqui dentro, eu não te conheço, abra mão da negligência, que é o pior pecado. Repito, é saber o que tem que fazer, mas eu não faço. É o pior pecado que existe. E eu não estarei preocupado com o reino de Deus, em primeiro lugar, enquanto eu for uma pessoa negligente. Deu para perceber? Então esse pecado é pior que prostituir, adulterar, é pior do que tudo. Porque de repente a pessoa prostituiu, mas ela não conhece. Ela adulterou, mas ela não conhece. E o dia que ela conhecer, ela vai praticar. E o negligente já conhece tudo, mas não quer seguir. Então, para ele, a única solução é ele decidir obedecer. Vamos continuar? 3 pontos para você alcançar o reino de Deus. Buscá-lo em primeiro. E aqui diz: buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus, em primeiro lugar, é crer que, se já temos o que é eterno, Ele jamais se negará a nos conceder o que é necessário para a nossa vida neste mundo. Ponto. Isso aqui é muito claro, mas nós temos que tomar cuidado, porque o fato de eu entregar minha vida para Jesus e priorizá-lo em primeiro lugar e ter a salvação, não significa que eu não tenha que fazer alguma coisa nesse mundo. A Bíblia diz: se projetas, isso te sairá bem. Está lá escrito que na sepultura, para onde todos nós vamos, não há projeto, conhecimento, sabedoria e qual outra coisa? São 4. Projeto, conhecimento, sabedoria e entendimento. Eu acho que é isso aí mesmo. Eclesiastes 9. Então o que eu tenho que fazer agora? Então às vezes a pessoa, para justificar seu comodismo, ou para justificar, desculpe falar, sua preguiça, ou para tentar justificar sua falta de atitude, ela diz assim: não, eu coloquei na mão de Deus. Mas Deus trabalha em parceria comigo. Deus não vai fazer nada que eu não creia que seja possível. Deus trabalha em parceria. Deus quis salvar a humanidade e falou para Noé esperar a arca. Noé, vou mandar um dilúvio, daqui a pouco a arca passa por aí, tu entra dentro dela. Ele teve que construir. Então, se eu não tiver obras nas minhas mãos, Deus não vai abençoar. Ele vai fazer a parte dele, sim. Eu priorizando o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus fará com que aquilo que eu fizer dê certo. Lembra do Salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar cedo e repousar tarde e comer o pão penoso. Significa dizer que, se Deus não é o primeiro, se eu não priorizei minha salvação, que é agradar a Deus, eu posso trabalhar, lutar. Por eu não ter a vida no altar, minha vida não vai dar frutos. Tudo que eu fizer vai ser inútil. As coisas vão dar errado, não vai para frente. Então, por mais que eu me mate de trabalhar, por mais que eu fique ansioso, como nós lemos, por mais que eu fique preocupado, eu dou um passo à frente, 10 para trás, porque ali não se trata de fazer, se trata de eu estar conectado com aquele que tem o poder de trazer à existência o que não existe, porque cá para nós tem coisa que a gente precisa contar com Deus, gente. Então, ter salvação não é cruzar braços, ter salvação e esperar na providência as outras coisas, não é eu ser negligente, não é eu ficar esperando pelos outros,
eu vou fazer a minha parte, eu vou colocar obras nas minhas mãos, porque está lá escrito: abençoarei as obras das tuas mãos, e Deus vai fazer com que aquilo que eu estou fazendo dê certo, porque Ele sabe que eu priorizei acima de tudo a minha vida com Ele, e Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito, então não tem como dar errado. Primeiro passo é você buscá-lo em primeiro lugar, tê-lo como prioridade. Ter o Senhor como nossa maior prioridade é o ensinamento supremo das Escrituras. Por isso, é acompanhado da promessa: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que priorizar o Altíssimo jamais terá o quê? Falta de nada. O que acabamos de falar agora. Muito bem, terceira coisa, crer que Ele é Pai. Você crê que Deus é Pai? É a pergunta. Qual pai quer ver seu filho passando necessidade ou na miséria? Mas se você quer dinheiro para fazer o mal, o que é errado, então não conte com Deus. Agora, se você quer dinheiro para fazer o que é certo, fazer bem para você, sua família, o próximo, então o Pai será contigo. Bem, quando diz lá na Bíblia: pedis, não recebeis, porque pedis mal, é porque Deus pesa a intenção de cada um. É óbvio, é claro, que a conquista material é uma questão de crer. Quando a pessoa não se vê merecedora, já falamos sobre isso. Quando a pessoa não se vê merecedora, quando ela não crê, ela não se vê naquela casa, ela não se vê naquele carro, ela não se vê no altar dando testemunho, então você nunca vai chegar lá. Porque fé é certeza de coisas que se esperam, e a convicção: estou certo do que eu não vejo. Então você não se acha merecedor. Você pensa o seguinte: qualquer pessoa merece, menos eu. E isso para Deus não reflete como humildade. Isso para Deus não reflete como ser uma pessoa simples. Reflete como uma falta de crença naquilo que Ele prometeu. Porque se Ele disse: o meu povo jamais será envergonhado. Se Ele disse na promessa dEle: eu vim para que tenha vida em abundância. Isso engloba tudo, gente, não apenas a salvação. Jesus disse: em vida 100 vezes mais. Se Ele disse: comereis o melhor da terra, e eu estou dizendo dentro de mim, não com a minha boca: isso não é para mim, não me importo com isso, para mim tanto fez como tanto faz. Eu pergunto: eu estou honrando Deus? Porque Ele está determinando algo para mim, e dentro de mim eu estou falando o contrário. Ele está dizendo: você vai ser luz. Não, eu não quero ser luz. Você vai ser sal. Não, Senhor, eu não quero ser sal. Olha, você vai ser o meu bom perfume. Todo mundo vai olhar para você e vai ver eu. Não quero. O que cá para nós, gente? Alguém vê paz? Alguém vê alegria? Até porque se você disser que sorriso é alegria, tem um monte de gente mostrando os dentes aí, está deprimida. Verdade ou mentira? Ninguém vê sentimento. Mas as pessoas veem a vida que você tem. Elas veem a casa que você mora. Elas veem o que você tem. Entenda, isso não é o principal. Nós estamos falando que em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. Mas a única maneira do mundo ver Deus através de mim, que é o que está escrito ali, é a minha vida refletindo a grandeza de Deus. E como que eu vou ser glória para Deus se a minha vida é um fracasso? Se eu estou pedindo emprestado, se eu estou humilhado, se eu estou morando em favor, se de repente eu moro de renda, não tenho nem como pagar, se eu vivo oprimido, triste, enlutado, porque minha vida financeira é um fracasso, você acha que as pessoas vão ver Deus em mim? Pelo contrário, elas vão pegar isso, como eu não quero pegar a promessa e usar como troféu, e dizer assim: Deus fez isso em minha vida, Deus foi glorificado. Então o diabo vai pegar a minha vida vergonhosa e vai usar as pessoas para me humilhar. É quando elas chegam para você, como está escrito lá, e afrontam: cadê teu Deus? Cadê tua igreja? Vai lá dar teu dinheiro para o pastor? Olha lá, olha lá.
está tanto tempo na igreja, não tem nada. Olha lá, vai naquela igreja, está pior do que eu. É isso que você quer ouvir? Mas é isso que você está dizendo quando você diz assim: não me preocupo com muito. Para mim tanto faz, o que Deus fizer tá bom. Não, Deus não faz qualquer coisa não. Para qualquer coisa você não pede para Deus, qualquer coisa, até para falar tá ruim. Para qualquer coisa você mesmo faz com as próprias. O nosso Deus é Deus de coisa grande, gente. É o Deus é o Deus da grandeza, é o Deus da glória. Não foi Ele que falou ali agora há pouco? Uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Nosso Deus é o Deus da virada. Então, meu Deus, eu não me preocupo com as coisas desse mundo, mas eu sei que é através da minha vida que eu vou ganhar esse mundo para o Senhor. Eu sei que se eu não tiver como servir o teu altar, como realmente ele necessita, eu sei que o teu evangelho não vai chegar àqueles que estão perdidos. Ó Deus, eu me vejo merecedora da tua promessa. Eu quero, Deus, eu quero dar meu testemunho, sim. Eu quero, Deus, com o meu melhor, sim. Eu quero dar o melhor para minha família. Quero dar uma casa para minha mãe. Quero comprar isso para minha esposa. Quero comprar isso para meus filhos. Eu quero o melhor, porque é dom de Deus. Se não é para mim, vai ser para quem? Mas eu sei, Deus, que nada disso me enche os olhos, porque em primeiro lugar está a salvação. Tendo ou não tendo, eu não vou largar o Senhor. Tendo ou não tendo, eu não vou abandonar a minha fé, porque eu não sirvo ao Senhor pelo que o Senhor tem para dar. Eu sirvo ao Senhor pelo que o Senhor é para mim, pelo que o Senhor fez para mim na cruz, pelo mais importante. O Senhor comprou minha alma com o teu sangue. É por isso que eu sirvo o Senhor. Mesmo que eu não tenha nada, eu continuarei fiel até o último dia. Mas eu sei, Deus, que na vergonha, primeiro, esse mundo vai zombar da minha fé e vai me humilhar, e eu não estou aqui para estar ouvindo piada dos outros, e eu não creio que é isso que o Senhor quer, que o povo do Senhor seja envergonhado, e no fracasso eu não vou poder ajudar a tua obra. Então, Deus, muda essa situação. Então, se não mudar aqui, não vai mudar onde? Fora. Mude dentro, que vai mudar fora. Queira o reino de Deus acima de tudo, mas se veja merecedor da vida que Deus promete para todos nós. Então, basicamente, o que nós lemos aqui nesta palestra dos 4 passos é isso aí.